a luz do mundo, é o Lúcifer, que é o que traz o conhecimento. A estrela da manhã, exatamente. Que é o planeta, é o Vênus, né? Vênus. Então, isso é interessante, né? Quando você vê o Cristo e o Lúcifer na Bíblia, eles compartilham muitos títulos iguais, né? Por exemplo, você fala assim, serpente. A serpente é o diabo, porque na Bíblia fala o diabo, a antiga serpente, ou a serpente do jardim do Éden. Mas Jesus fala, sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. Jesus também fala que tem uma serpente que é legal você se inspirar. Não manda construir uma serpente no deserto? Manda construir a serpente. Eu não entendo direito. Aquilo ali é interessante pra caramba. Por quê? Idolatria, não é? Não é. Essa história é show de bola. Obrigado por ter... Sai muito do assunto ou não? Não, tem tudo a ver. Porque a gente está comparando... Porque o que eu estou mostrando? Tem duas versões de Jesus, tem duas versões da serpente, tem duas versões da estrela da manhã, tem duas versões do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A interpretação do primeiro do Cavaleiro de Apocalipse tem duas leituras, que é o Anticristo ou seria Jesus, do cavalo branco. Exato. Não, o branco é o quê? A paz. Só que é uma falsa paz, segundo o cristão, entendeu? Que apareceu lá nas Olimpíadas, lá apareceu o cavalo que deixou a galera grilada, né? Acha essa imagem. Falaram que era Joana Dark, mas é assustador. Não, e pra quem gosta de Senhor dos Anéis, parece os Nazgûl, né? Os espectros. Com aquele capuz no cavalo. Verdade. Só faltou falar, cadê o anel de Sauron que eu vim pegar aí? Ou então mas falar... não esquece não do que a gente tá falando. Não esqueço não, tá no HD aqui. Vamos lá. O povo tava falando da serpente de bronze. O povo tava no deserto e eles começaram a ser atacados por serpente. Porque tava em pecado aí, né? Deram brecha, o inimigo começou a bagunçar. Aí eles falam, ô Moisés... aí o cavalo aí, né? O cavalo não é todo branco. Tem outros cavalos. Esse é o cavalo que andou sobre as águas, mas tem um outro. Que tá com uma asa atrás, né? Tem uma asa. Tem um que tem asa e ele tá carregando a bandeira das Olimpíadas dobrada. Vê se com capuz, assim. Esse aparece o rosto. Esse é outro cavalo. Mas é interessante também. Então eles foram reclamar com Moisés. Moisés, as serpentes estão matando a gente aqui, as víboras. Ajuda aí. Aí ele falou, só um minutinho. Pegou uma cruz, mandaram eles fabricar uma serpente de bronze e botou a serpente na cruz e falou, se for picado, só vinha olhar aqui que é curado. Aí o cara falou, mas é melhor que soro antiofídico, né? Mais fácil, né? Aí, o que os cristãos interpretam disso? Satanás derrotado na cruz do Calvário quando Cristo morre e ressuscita. Um prenúncio. Isso foi 1.200 anos antes de Cristo. Mas o que Moisés teria feito? Mostrado que na cruz a serpente seria derrotada. Aquela mesma serpente lá do Gênesis, que a galera já conhecia, né? Que o filho da mulher destruiria os filhos da serpente, pisando na cabeça. Então, o que acontece? Era só para olhar para aquela imagem. Aí a Bíblia diz que depois que eles se estabeleceram na Terra Prometida, essa serpente ficou guardada. E os caras começaram a idolatrar e prestar culto a essa serpente e deram o nome para ela de Nehushtan, que é a serpente de bronze. E os caras começavam a fazer cultos, agradecer. Aí o Deus mandou destruir. Falou, não é para cultuar, é só para olhar, então destrói. Então essa história é interessante pra caramba, porque é uma imagem, mas quando ela passou a ser idolatrada, Deus mandou destruir, entendeu? Entendi. Eu não sei se agora você quer falar do olho que tudo vê, que tem todas essas imagens. Tem tudo a ver, que tá... Aquele olho dentro do triângulo, né? E você vê que aquele olho ele tem uma luz atrás dele, né? Essa luz, muitos vão dizer que é a luz da estrela Sírius, que tá iluminando ele. Você acha essa imagem também do... A gente tem aí do selo, dólar, né? Do selo americano na nota de $1, né? Aquilo ali é um estudo interessantíssimo. Por quê? É um olho só? É um olho, e o olho não tá pousado na pirâmide, tá flutuando em cima da pirâmide. Isso é interessante pra caramba. Por quê? Tanto a pirâmide do Egito, a grande pirâmide, né? A gente tem a Khafre, Kelps e Miquerinos, são 3. A maior de todas, você pode... Ali, Então, é igualzinho a pirâmide do Egito, porque a grande pirâmide do Egito, ela não tem a ponta. Não tem? Não tem. Eles dizem que a ponta era de ouro. A capstone, né? Os caras roubaram, né? Um pedação de ouro gigante. Imagina. Passaram o rodo ali. Inclusive, naquele obelisco dos Estados Unidos, a ponta ia ser uma ponta toda de cobre. Mas eles preferiram fazer diferente. Preferiram fazer de pedra com 13 níveis igual a essa pirâmide aí. Então, a pirâmide, ou essa pirâmide aí, não é uma pirâmide, é um trapezoide.
E o trapezoide é uma forma geométrica muito importante na geometria sagrada. O trapezoide é a pirâmide sem a ponta. É a pirâmide decapitada, é a pirâmide sem a ponta, sem a cabeça. Por quê? Isso é importante. Então, as pirâmides onde os incas e os maias faziam os sacrifícios. Não era pirâmide, era isso aí. Verdade. As pirâmides antigas que tinha lá nos fenícios, na Síria, era tudo assim. Porque ali no topo eles faziam o culto de sacrifício humano. Os zigurates? Os zigurates. Se fosse uma pirâmide com ponta, ia ser mó trabalhão, né? Pro cara pisar naquilo ali, meter um punhal no peito dos outros ali. Verdade. Tem que ter uma basezinha em cima, né? Um platôzinho, né? Então, qual que é a ideia? Existe uma expectativa esotérica, e eles tentaram fazer isso no ano 2000, certinho no ano 2000, na virada, colocar de novo a ponta de ouro na pirâmide do Egito. O quê? Teve esse movimento aí? Esse movimento. E eles acham que quando eles encaixarem o topo da pirâmide, o Filho Divino vai aparecer, o Horus. O Cristo místico. Ou o anticristo, sei lá. Cara, que então, tenebroso parada. Que isso aí tá dizendo? Tá dizendo que a estrela Sirius, ela subindo, ela vai trazer esse olho que tudo vê, e ele se encaixando ali, vai instituir a nova ordem mundial. Esse Horus ressurreto vai trazer a nova ordem mundial à tona. Então, Washington, a capital americana, dentro dessa leitura, partindo do Manly P. Hall, não fui eu que inventei isso, o Manly P. Hall escreve isso descaradamente ali na sua obra O Destino Secreto da América. O Destino Secreto da América seria isso, seria criar um governo mundial, e esse governo mundial seria uma república mundial governada pelo rei filósofo, que é o Horus reencarnado. Esse que seria o segredo, né? Essa ideia também está na imagem 4, a gente pulou, vocês puderem colocar, que é de um maçom chamado David Overson. A capa do livro está ali. O livro se chama The Secret Architecture of Our Nation's Capital, ou seja, a arquitetura secreta da nossa capital, né? E aí o subtítulo do livro é Os Maçons e a Construção de um Washington DC. Então eu estou tirando essas informações desses dois livros. Tá. Tanto o obelisco, ele está alinhado com a ascensão da estrela Sirius. A estrela Sirius sobe exatamente alinhado com o obelisco, alinhado com a Casa Branca, alinhado com o Congresso norte-americano. Então, o destino secreto da América seria isso. É como se o que a gente tentou fazer aqui é você olhar uma obra de uma sociedade secreta, que é a capital de Washington, é uma obra escrita na pedra, ou feita com pedras, e tentar interpretar qual é a mensagem. A mensagem seria essa. Essa nação tem um destino... Até os americanos têm o conceito do destino manifesto. O que é o destino manifesto? É uma consciência nacional americana de que eles foram escolhidos por Deus para serem os xerifes do planeta Terra. Por que você acha que os Estados Unidos sempre quer dominar o mundo, tem base no mundo todo? Faz parte desse destino que foi colocado sobre eles. Os cristãos acham que foi um destino colocado pelo Deus da Bíblia para espalhar o evangelho e trazer Jesus para sua segunda vinda. Os esotéricos acham que é para superar o cristianismo, trazendo a cultura de Horus de volta. Aí entra o Aleister Crowley. O Crowley tinha essa visão, ele pensava isso. Porque o Aleister Crowley, ele começa na Golden Dawn, depois ele faz uma viagem para o Egito, lá ele tem um contato com divindades egípcias lá, num ritual. A esposa dele começa a canalizar essas entidades, e elas narram para ele o Liber Alvel Legis, que é o livro da lei. E esse livro da lei diz que o Crowley vai criar um movimento que vai abrir margem para que Horus volte. Então é tudo em cima de Horus também. E esse Horus é o Filho Divino que vai trazer o quê? Na linguagem deles, a nova era, que é a Era de Aquários. Eu não sabia que tava tudo tinha uma raiz no Egito? No Egito. No Egito. Por isso que maçonaria é pirâmide, é obelisco, Rosa Cruz também, Washington, Paris, né? Egito, Roma. Você tem várias teorias, né? Desde os alienígenas... Pô, tem teoria pra caramba, Essa parte... Dá pra viajar muito ali. Alguma coisa aconteceu muito grande lá, então, pra ter tanta coisa que veio de lá. E muita coisa deve ter sido perdido nas guerras também, né? Sim, pô, com certeza. Dizem você vê no seriado do Alexandre, que ele chega até lá também e fica embasbacado com o que ele vê
e perde um tempo lá. Então, os gregos tiram uma onda, né? Não, porque a filosofia grega, a cultura, pegou tudo do Egito. Pegou de lá, exatamente. Deram uma repaginada. Aprenderam tudo ali no Egito, né? O Pitágoras e o Tales de Mileto eram playboys, né? Filho de papai, que o pai patrocinou pra estudar na melhor universidade que tinha na época, era no Egito. Aí ele volta cheio de ideia. Você fala, pô, tu é original pra caramba, né? Copiou tudo dos caras, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, aí no Crowley, a gente consegue mergulhar na cultura. Cultura, a gente tá falando música, cinema, filme, série, né? Os cantores. Do Crowley eu queria a gente abrir um capítulo depois. Esse que é o... Mas olha que impressionante que é, cara. O cavalo capuz, branco. Na verdade, aquela asa tá lá atrás, né? Eles pegaram... não tá, né? Não tá agarrada nele, não. Eles pegaram o enquadramento. Mas não é sem motivo, Não né? Não, de jeito nenhum. No enquadramento pegar a asa, No enquadramento pegou perfeito. E ali ele tá carregando a bandeira da Olimpíada dobrada. Onde? Eu não tô vendo. Tem uma cena de lado que você consegue ver ele com a bandeira. E Qual aí, seria o significado? Não, aí o significado foi na hora que eles acharam a bandeira, porque a bandeira foi achada de cabeça para baixo. Uau! E existe um símbolo militar de quando você hasteia uma bandeira de cabeça para baixo, significa fomos dominados. O inimigo tomou o poder. Aí ferrou, né? Aí a galera foi o delírio, né? Não, essa abertura da... Só rasgou as vestes. Essa abertura da Olimpíada, acho que eles fizeram tudo pra só ficarem achando só coisa grotesca. Simbologia. Né? Não, tem um cara que é tipo um hacker lá, acho que é alemão, não me lembro exatamente a origem dele. Esqueci o nome dele, é Kim.com. O perfil dele no X é Kim. Todo mundo chama ele de Kim.com. Lembra do Mega Upload? Claro, eu acho que era dele, foi ele que inventou o Mega Upload. Não que eu tenha usado, mas... Não, ele até se deu mal lá com a... Imagina. Ele sofreu uns processos pesados, porque é direito autoral e tal. Lá, então... A galera baixava filme pra caramba, eu ouvi dizer, né? Muito torrent. Muita coisa. Rolavam uns boatos, né, que o pessoal fazia. Eu era criança na época, então nem sabia como é que fazia. Depois veio Napster, né? Aí inventaram o torrent e ferrou, aí virou bagunça, né? Ficou torrent... Torrent já era. Então o Kim.com e o Elon Musk falaram, olha... Essa abertura da Olimpíada parece que eles estão anunciando é o fim do mundo, hein? Os dois falaram isso. Mano, que tá uma atmosfera... Que é Santa Ceia, não é Santa Ceia, é o fauno, não é o fauno, não sei o quê. Mas, cara, fizeram aquilo pra causar, né? Aí falta luz, você viu essa? Só fica a igreja de Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, que ela fica mais elevada, né? Tem a escadaria, igual a escadaria da Penha ali, que o cara sobe cara, ali. É muito sinal. É muito sinal. Muita coisa Pode ser muita coincidência. Pode ser. Pode ser, né? Não, pode ser, com certeza. Tudo muito estranho ali. Então, isso que um exercício que a gente fez aqui, baseado no Manly P. Hall, a gente pensar quem são esses caras e o que eles estão, qual é a mensagem deles, o que eles estão conversando entre eles. No fundo, uma parte é isso. A gente falou do Zeitgeist, tem uma parte do Zeitgeist que eles falam, não sei se é no primeiro ou no segundo documentário, que é os homens por trás das cortinas, né? A gente sempre teve a ideia de que... Mágico de Oz ali, né? Mágico de Oz, existe toda uma ilusão, mão oculta ali. Mas existem pessoas que não fazem questão de ser famosas, de aparecer, mas pilotando ali. Mas famílias que estão, geração após geração, controlando o mundo. Banqueiros ou donos de... Sim, mercado financeiro. Mercado financeiro ou meios de comunicação e tal. Sim. E com certeza usam de sociedades secretas para avançar esse plano. A gente tem aquele encontro dos Bilderbergs. Que eu trouxe um livro sobre isso. Boa. É de minha autoria. Mas Os Donos do Mundo já virou um clássico da Cristina Martin Jimenez. Aqui, ó. Fala sobre tudo isso aí. Não é aquele jornalista... Não, tem um jornalista que acompanha... Tem um jornalista que é o Daniel Stulin. Daniel Stulin, ele é um insider ali, tá? Quer falar sobre isso? Então, esse livro... Só antes de fazer isso, eu bebi muita água e não quero perder nada do papo, manda uma pergunta enquanto eu vou ao banheiro e depois a gente volta. Tá. Você quer que eu vá falando de outras coisas ou... Responde a pergunta. Uma pergunta, valeu. Eu vou aproveitar aqui que você falou das Olimpíadas. Beleza. E tem o Milton de Oliveira, ele perguntou como que a abertura das Olimpíadas... com a abertura da Olimpíada, você virou olhos e críticas para a França. Foi por causa da maçonaria ou das suas convicções religiosas? Eu virei olhos e críticas para a França? Não, eu critico a França desde a Revolução Francesa, porque a Revolução Francesa foi uma tentativa de destruir o cristianismo, né? Então, para mim, desde 1789...
e eu nem era nascido nessa época, eu já olho pra França com o pé atrás, que eu falo, peraí, meu irmão, em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, os caras arrancaram a cabeça de quem pensava diferente. Então, desde essa época que eu tô falando, ô francês, pô, joga esse jogo direito aí. Como é que em nome de liberdade você separa a cabeça do corpo do cara que falou que não concordou com isso? E a Revolução Francesa não termina no fim das monarquias, termina não, né? Mas ela chega ao cume do Império Napoleônico, pô. Você trocou 6 por meia dúzia, pô. E o saldo disso foi um monte de cabeça rolando na guilhotina. Então, não foi a partir da Olimpíada que eu comecei a olhar pra França com olhar crítico, não. Eu olho com esse mesmo olhar crítico para os Estados Unidos, eu olho com esse mesmo olhar crítico para a Rússia, eu olho com esse mesmo olhar crítico para a Ucrânia, para o Irã, eu olho para todo mundo, tô sempre julgando ali, criticando e tal. Então, assim, as Olimpíadas, eles cometeram várias gafes, vários fiascos, não fiascos espirituais, fiascos de comunicação. Por quê? Fizeram uma representação de um negócio que muitos entenderam como uma zombaria da Última Ceia, e eles mesmos tiveram que tirar o vídeo do ar porque tava pegando mal. E pediram desculpa, né? Pediram desculpa, então. Não sou eu que tô criticando. Eles reconheceram o erro, pediram desculpa e foi um fiasco de comunicação muito grande. Porque... Até porque as Olimpíadas é proibido você fazer qualquer referência religiosa. E tem aquela história, né? Se quer ser respeitado, tem que respeitar. Mas, o detalhe, eu vou tentar falar isso, que foi uma coisa grotesca. Nessa representação, tinha um rapaz do lado de uma menina, e esse rapaz, na foto, ele tirou uma parte das suas partes íntimas e botou pra fora. Aí saiu ele com essa... foi isso que deu problema. Não sabia, não. Foi, pô. O cara tava com a roupa escura, ele tava com tipo uma cueca assim, aí ele... Tapa-sexo, uma coisa assim? Não, com uma cueca samba-canção, ou uma bermudinha, só que mais colada. Não, ele não tirou não, ele só levantou, ele puxou um pouquinho ali uma parte da intimidade dele e botou pra fora. E saiu aquilo ali do lado da criança. Eu tenho a impressão que aquilo ali foi o ponto que fez eles decidirem tirar o vídeo do ar e pedir desculpa. Entendi. Mais do que a representação e tal. Então, assim, desculpem ter citado isso, né? Que agora alguns vão querer procurar pra ver. Mas, assim, aquilo foi uma gafe de propaganda fenomenal. Ali naquela foto ali, é o... Qual que é? Então, o rapaz tá do lado da menina, ele tá com a mão no pescoço e olhando pro lado, tá vendo? Sim. Ele tá apoiado na mesa. Dele porque ele tá abaixado, mas depois ele levanta e coloca o saco de bolinha de gude daquele pra fora ali. Pra fora. Quer falar mais de Olimpíada ou vamos falar do Não, podemos aqui. Bilderberg? Então, esse livro, se você olha o índice dele, o sumário, você vai ver que vai falar de Bilderberg, vai falar de aí, ó, todas essas sociedades aí. A maçonaria e os Bilderberg. Isso. Tá bem ligado? Tá, pô. Qual que é a ideia? O que se diz oficialmente sobre Bilderberg? Então, Bilderberg, vou fazer um resumão assim. Depois da Segunda Guerra Mundial, ficou a Guerra Fria, né? Capitalismo contra o comunismo da União Soviética. Aí, um ex-membro da equipe do Hitler lá, um ex-nazista que criou esse grupo, num castelo chamado Castelo Bilderberg, por isso que é esse nome, era o local onde eles se encontravam. E originalmente eles se encontravam ali para tentar combinar com os ocidentais de como frear o avanço do comunismo. E como o Daniel Stulin, ele tem uma visão de mundo mais marxista, por isso que ele arrebenta com o grupo Bilderberg, porque ele enxerga no grupo Bilderberg um grupo anticomunista. Então é importante a galera entender isso, porque tem muita gente que é conservador, que é liberal, que vai estudar o trabalho do Daniel Stulin achando que ele é de direita, ou conservador. Não, ele é um cara que é marxista, ele fala até bem do Marx nos livros, né? Então o grupo Bilderberg, em tese, era uma aliança ocidental para frear o avanço do comunismo. Hoje já é outras coisas, eu acho que hoje já estão mais nesse plano aí da ordem mundial mesmo. Eles estão já... A proposta foi sofrendo mutações ali ao longo do tempo. Então, nesse livro vai mergulhar profundamente. Bilderberg entra em outros grupos, como a Comissão Trilateral, o CFR, que é o Council on Foreign Relations. São esses grupos de proporções globais que tentam imprimir uma agenda global. É um livro que meio que vira um clássico. Já tem lá na minha livraria, livraria.daniellopes.com.br, tá com desconto lá para quem quiser. Bem... Tem outro desse? Tem, não, tô de presente pra você. Que presente. Bom, vou ler.
Presente aí. E no meu livro eu coloquei sobre os Bilderberg, sobre esse grupo. Sim, esse aí dá pra brincar muito, tem muita coisa. A autora é bem espertinha, ela não é boba não. Não sei se você quer falar agora, mas quando se fala em Nova Ordem Mundial, que tem até na nota de dólar Ali. e tudo mais, de onde vem esse termo Nova Ordem Mundial? Então- É esse planejamento dos Found Fathers A primeira vez que essa ideia foi citada, essa ideia vem de um texto que é uma transcrição de uma profecia da Sibila de Cuma. Não sei se a galera já ouviu falar nisso. Não. A Sibila de Cuma foi era uma das maiores profetisas, né, que a gente pode chamar assim, do mundo antigo. E ela ficava lá no templo de Apolo, lá no oráculo de Delfos, né? Sei. Então lá na Grécia tem uma cidade chamada Delfos, e aí lá tem o templo de Apolo, e no templo de Apolo você tinha as profecias do oráculo de Delfos, eles chamavam isso do umbigo do mundo. E vários imperadores e reis do mundo todo iam lá para ouvir o que o oráculo tinha para dizer. E aí, um desses oráculos da Sibila de Cuma, ela falava que quando chegasse a hora certa e se alinhassem todos os astros e os planos, seria instaurada uma novus ordem seclorum, né? Isso foi traduzido para latim, né? Então, ali surge essa primeira expressão da ideia de uma nova ordem mundial. Vem de uma profecia. E essa nova ordem mundial é uma república, um sistema global desse rei filósofo aí que muitas sociedades secretas tentam fazer vir à tona achando que isso aí vai ser um bem para a humanidade, vai acabar com todas as tiranias e tal.